De volta ao seu programa, a gente nessa série sobre os 10 mandamentos, hoje comentando o 7º mandamento, não adulterarás. Pastor Milton, o senhor que tem a formação em letras e em teologia, existe alguma diferença nessas palavras ou elas são simplesmente sinônimos? Traição, adultério? Deixa-me falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra adultério. A razão que eu escolhi falar sobre isso primeiro é porque muita gente aponta uma semelhança entre a palavra adultério e a palavra adulto. Não sei se você já ouviu alguém fazer esse comentário. Nunca tinha ouvido, mas realmente tem uma semelhança. Algumas pessoas que dizem assim, tá vendo? Adultério é uma coisa de adulto. Todo adulto adultera. Pois é, porque há uma semelhança sonora da palavra. Mas se você for olhar a etimologia da palavra, você vai ver que as duas palavras não têm nenhuma relação. A palavra adulto, ela é relacionada à palavra adolescente. O verbo é o verbo adolesco, em latim, que quer dizer envelhecer. O adolescente é aquele que envelhece. Adulto é o que já envelheceu. Então nós estamos velhos, não gostei. Você não vai gostar não gostei da etimologia da palavra. Somos adolescente. Então. Pois é melhor dizer que a gente é adolescente. Então, essa é a relação. A palavra adultério, por sua vez, vem de uma raiz completamente diferente. Vem da expressão ad altera, em latim, que significa para o outro, e é relacionada etimologicamente à palavra alterar. Então, adulterar é alterar. Alterar no sentido de estragar. Aí vem aquela expressão do produto adulterado. Exatamente. Também, né? Ou seja, o produto foi estragado. Foi alterado. Foi alterado para pior. Então, você tinha um relacionamento que era um relacionamento bom e você o estragou adulterando. Através da traição. Através da traição. Então, essa é uma coisa importante de saber, não é? Então, adultério não tem nada a ver com a palavra adulto. Agora, traição. Você perguntou adultério, traição e... Se tem uma diferença, são sinônimos. Bem, se você for olhar para o lado bíblico, não é? Sem dúvida nenhuma, há diferença no sentido de que, por exemplo, fornicação. Talvez você devesse ter mencionado uma outra palavra, que né? tem essa relação. Porque a fornicação, ela tem uma relação com o sexo antes do casamento. Não é isso? Ou seja, uma pessoa que não é casada e mantém relações sexuais com outra pessoa está fornicando. O adultério é uma ação que é praticada por aqueles que já são casados. E, é claro, por mais que as pessoas dizem que todos os pecados são iguais diante de Deus, a gente percebe que isso não é bem verdade, porque Jesus, ao falar para os fariseus, ele disse assim, vocês cometem pecado maior do que as pessoas que estão seguindo vocês, né? Então, eu acho que há um tipo de gradação. Na minha opinião, por exemplo, o adultério é uma coisa pior do que a fornicação. Porque a gente tem que levar em consideração que jovens inexperientes que se envolvem num relacionamento sexual antes do casamento, para eles isso não tem o mesmo... Aliás, pode não ter o mesmo peso que quando isso acontece, por exemplo, com pessoas que já constituíram família. Né? Então, há uma pequena diferença entre adultério e fornicação, e eu acho que há uma diferença também nas implicações das decisões tomadas nos dois casos. Com respeito à traição, eu acho que a traição ela está envolvida nos dois casos. Né? É a traição que causa o adultério e é a traição que causa a fornicação. E a traição é mais ampla do que simplesmente entre os cônjuges, né? Eu posso trair um amigo e tudo mais, agora existe a traição que tem a atividade sexual por trás disso. Agora, Vivian, a gente vive um momento de relações muito descartáveis, né? Até entre os cristãos. Então, o amor acabou, então eu vou me separar. Ou tem a questão das relações abertas. Tá, eu sou casado com fulana, mas não quer dizer que se eu encontrar com cicrana, eu não posso ter uma relação sexual, porque faz parte da minha natureza, são os instintos do ser humano. Num momento como esse, é muito complicado a gente falar sobre não ter traição dentro do casamento, né? Eu esqueci a palavra, quando não existe traição, os cônjuges estão sendo... Fiéis? Fidelidade, é difícil falar de fidelidade no mundo que a gente vive. É interessante, porque quando eu estava pensando sobre este tema, eu comecei a analisar as pessoas que eu ouço, que às vezes atendo. E essa questão, Wagner, da fidelidade, ela envolve muito o ser exclusivo. Então, eu preciso ter uma exclusividade com aquela pessoa que eu tenho um relacionamento, independente de ser solteiro ou casado. Há, sim, uma necessidade de ter uma pessoa exclusiva, ela é exclusiva para mim. Por quê?
Porque quando eu deixo essa exclusividade de lado, então os meus olhos começam a ver outras pessoas que podem satisfazer. Porque o que pode levar uma pessoa a adulterar não é o sexo. Não, isso eu entendo. No geral, as pessoas não vão buscar sexo fora do casamento. O que elas vão buscar? Dentro do casamento. Elas vão buscar um romance fora. Porque algumas pessoas, no geral, isso é pesquisa, por que elas adulteram? Por causa do sexo? Não. O primeiro item é um romantismo. Uma fantasia. Uma fantasia, não precisamente o sexo. Mas a minha pergunta é a seguinte... Deixa de ser exclusivo. A minha pergunta é a seguinte, por que o ser humano precisa dessa exclusividade? Por que o ser humano não pode ter vários parceiros? A gente tem histórias de homens da Bíblia que tinham várias esposas. É o caso clássico de Salomão, mas existem muitos outros. Por que o mandamento pede não adulterarás? Inclusive homens que são homens tementes a Deus e tudo mais, tiveram outros casamentos, outros relacionamentos na Bíblia. Tá, ela é uma ordem que faz com que todos aqueles que resolvem casar, que querem ter um casamento, eles sejam mais felizes. Então, é uma ordem para te deixar feliz. Seja exclusivo para você ser feliz. Então, há uma pureza quando há essa prioridade. Eu tenho uma prioridade, eu quero fazer o outro feliz, eu quero ser feliz. Então, é uma questão de escolha nossa, né? É um pedido de Deus, ele vai além. Olha, não adultere, porque eu quero que você seja feliz. Ela é toda banhada de amor, né? Os 10 mandamentos é todo banhado por amor. Então, eu vejo assim, quando as pessoas estão tendo como prioridade manter a pureza daquele relacionamento, há sim uma honestidade de ambos. A pessoa precisa ser honesta com ela, porque se ela não for, ela não vai tratar o seu cônjuge com respeito, né? Agora, pastor, eu comentei das pessoas, os casamentos bíblicos que existiam várias esposas. Agora, independente disso acontecer, esse nunca foi o plano de Deus, né? Não, nunca foi o plano de Deus. E, inclusive, enquanto a Vivian falava, eu estava aqui pensando o seguinte, Êxodo 20, 14. Esta é a passagem dos 10 mandamentos que se refere ao 7º mandamento. Então, ali nós temos uma expressão hebraica que é o não adulterarás, lotinaf, significa não adulterarás. A raiz é a raiz naaf. É a mesma raiz que muitas vezes a gente vê empregada em relação à questão da idolatria. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Não é? Porque se nós tentarmos servir a 2 senhores, nós vamos amar a um mais do que ao outro, e isso vai nos colocar numa situação de dificuldade. Quem já é casado sabe que os relacionamentos conjugais não são muito fáceis. Né? Eu sou absolutamente apaixonado pela minha esposa e tem dia que a gente briga. Você imagina como seria se eu tivesse que lidar num relacionamento conjugal com várias pessoas. Não é? Ou seja, quanto mais complexo é o relacionamento, mais difícil é a gente sobreviver a esse relacionamento. E essas esposas interagindo também, né? Imagine isso, né? Brigando entre si. Então eu acho que se nós observarmos o Antigo Testamento, e especialmente aquelas pessoas que se casaram com mais de uma esposa, você vai observar que eram famílias disfuncionais. Todas elas tinham problemas. Sim. Justamente por causa disso, porque o relacionamento fica tão complexo que de repente é difícil essas pessoas se relacionarem da forma construtiva que seria o plano original de Deus para o casamento. Por isso que nós tivemos um modelo, né? Somos criacionistas e acreditamos que Deus criou um homem e uma mulher. Um casal. A gente falou sobre o divórcio, que ele se estabelece muitas vezes por conta desse ato da traição e tudo mais. Dados do IBGE confirmam que o número de divórcios cresceu 45,6% no ano de 2011 no Brasil, e esse número é crescente. Existe uma explicação para esse número enorme de relacionamentos que são desfeitos? Você acha, Vivian, que lida com os casais, que tem uma relação, principalmente aí no divórcio, na traição? Eu vejo que hoje, inclusive as leis do país, elas favorecem bastante. É muito mais fácil hoje acontecer o divórcio. Eu não sei se você vai passar esses dados,
mas eu vou te falar de que hoje as mulheres estão assim quase se igualando na questão de adultério que os homens. E outra coisa que me deixou assim bem surpresa, os divórcios, de toda essa taxa que você falou, a maior parte são de pessoas com mais de 60 anos de idade. Ah, isso eu não sabia não. Mais de 60 anos? Então as pessoas vão como que, entre aspas, se suportando toda a vida e de repente, por uma aventura, por programas de televisão, por coisas que vão te induzindo, eu vou viver minha vida, eu suportei essa pessoa até agora, então peraí, deixa eu viver minha vida, eu já estou numa idade super madura, e aí tem esses divórcios com pessoas com mais de 60 anos. Agora, eu acho que a mídia tem um papel importante nisso, né? Sim. Vamos falar de novela, por exemplo. Olha, sinceramente, eu não assisto novela e eu não gosto de novela. Agora, aquela piadinha que até fazem, ela é verdade. Você tá passando pela sala e tá ligado no canal, você sabe o que tá acontecendo na novela pela propaganda. Isso acontece. Só é traição. Quer dizer, tem muita coisa ruim também além disso. Mas a traição, ela tá envolvida, eu acho que em todas as tramas de novela. E o que eu acho que mais incomoda é o seguinte, eles colocam a história de amor de um jeito tão bonito, fica aquela coisa de que nasceu no romance, como vocês colocaram, e a gente, o telespectador, inclusive, é colocado numa posição de torcer para que aquele casamento realmente termine, para que aquela história de amor possa ser vivida. E isso tem uma lição aí que é ensinada para milhões de telespectadores que estão assistindo essa novela. Concordam comigo? Ontem eu recebi uma mensagem no Face muito interessante e o título dela é o seguinte: Deus não destrói uma família para construir a outra. E aí vinha discorrendo um pensamento. E isso é muito interessante porque as pessoas se descuidam no relacionamento. Eu não posso afirmar, o amor tem um prazo de validade, então o amor acabou. Então, por que o amor acaba? Porque eu decido não amar mais o meu marido. Eu escolho quem eu vou amar. Porque amor é uma decisão. É lógico. Então, se o casal for investindo nas pessoas, né? O casal vai se investindo. É claro que isso tem os seus desafios, mas é possível. Porque se não fosse possível, a gente nem seria criado para casar. Eu concordo com a Vivian quando ela disse há pouco que as pessoas não se divorciam especialmente por causa, ou especificamente por causa do sexo, que geralmente ou se divorciam ou adulteram, né? O adultério é causado por uma busca de romance, de amor. Uma ilusão. É uma ilusão, porque o adultério, ele não consegue romance e amor. O adultério significa, ele acaba mostrando quão insignificantes nós somos uns para os outros, não é isso? Ou seja, você vive com uma pessoa a vida inteira, uma pessoa que lhe deu os melhores anos da sua vida, e por causa dessa sua necessidade de afirmação, às vezes você vai procurar uma outra pessoa simplesmente porque você acha que você vai conseguir alcançar esse grau de romance. E quando a gente lembra as palavras de Jesus, não é, que ele disse que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela, a gente percebe que a coisa é muito mais complexa. Eu sei que sexualidade não é uma coisa fácil de definir, né? Ou seja, é impressionante como pessoas diferentes, elas são movidas por impulsos sexuais diferentes, né? Uma pessoa gosta de pescoço, outra pessoa gosta de tornozelos. Tem as pessoas que gostam dos pés, que sempre tem matéria sobre isso, né? Então, é muito importante que haja essa cumplicidade no casal, porque ainda que a Vivian esteja certa de que não é o sexo a principal razão por que as pessoas adulteram, mas eu acho que você deixar de ter sexo no seu casamento, isso é um componente importante, porque indica que você já perdeu a cumplicidade, já perdeu aquela intimidade, aquele relacionamento mais íntimo que você deveria ter. E aí a pessoa vai acabar procurando em outro lugar, né? Deixa eu só fazer uma paradinha pro intervalo aqui, a nossa discussão tá ótima, tem muita coisa para falar ainda. Daqui a pouco a Leilane vai trazer a opinião das pessoas nas ruas, dizendo se elas acham importante a fidelidade entre os casais. E aí a gente também vai conversar sobre a seguinte questão: houve uma traição, ok,
Existe a possibilidade do perdão? Como é que isso é aceito pelo cônjuge que foi traído, pelo cônjuge que traiu, que vai carregar essa culpa? Como é que isso funciona dentro de uma família? Pode existir perdão? Não sai daí, a gente volta já, seu programa vai para o intervalo rapidinho.